Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula, né? Coisa boa e que em breve nos encontraremos, tá? E aí a gente vai poder, né, conviver melhor. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os animais vertebrados, tá? São 3 classes, mas a gente vai falar apenas sobre os peixes. Peixes. E aí a gente vai começar falando desses vertebrados. São 5 classes, estudando cada uma passo a passo, tá? E vamos ver algumas características dos animais vertebrados. Ele tem um sistema nervoso, né? Onde são caracterizados pela presença de uma medula espinhal e o cérebro. No caso do sistema muscular, esses músculos são estríades, esqueléticos, cardíacos e lisos, que nós vimos em aulas anteriores. O esqueleto dele é interno, ele tem tecidos, fazem parte do seu organismo, conjuntivo, epitelial, vascular, muscular e o nervoso. Eles também têm o sistema respiratório, onde eles podem respirar pelas veias e também podem respirar pelos pulmões, né? No caso do corpo desses vertebrados, eles têm 2 camadas, a camada interna e a externa. A camada interna é chamada de derme e a externa é chamada de epiderme. Os animais vertebrados pertencem ao reino animal, é chamado de filo Chordata. Por que Chordata? É um nome científico que é cordado e é porque ele possui uma coluna vertebral. Então, essas vertebrados incluem a classe dos peixes, dos répteis, dos anfíbios, das aves e dos mamíferos. Vamos falar agora um pouquinho sobre os peixes, né? Esses peixes, eles representam a maior classe em número de espécies conhecida entre os vertebrados, ok? Ele tem hábito marinho, tanto pode ser na água doce como na água salgada. E aí foi citado alguns exemplos para cada situação. No caso do salgado, a gente falou, exemplando, né? Atum, tubarão, sardinha, salmão, né? Dentre outros, né? Ele tem um formato hidrodinâmico, ou seja, é o que auxilia na movimentação da água. Ele possui escamas e mucos, o quê? Porque ajuda a diminuir o atrito com a água. Eles também é dividido por nadadeiras. Nadadeiras pares, porque são 2. Nadadeiras ímpares, porque é uma. Né? Eles também possuem o que nós chamamos de bexiga natatória. O que quer dizer isso? É um órgão hidrostático onde permite que o peixe nade tanto para o fundo quanto para a superfície. Ele tem uma linha lateral. O que quer dizer essa linha lateral? É porque permite que o animal consiga captar os movimentos na água, né? Eles têm respiração branquial, né, que são pelas brânquias. Ele tem o corpo fusiforme, ou seja, é um corpo alongado e com extremidades afiadas, né? Eles são animais ectotérmicos, ou seja, que eles não são capazes de regular a sua temperatura corporal. Ou seja, é um mecanismo interno onde eles precisam de forte, né, fonte de calor para elevar e manter essa temperatura. Os peixes também eles podem ser herbívoros e carnívoros. Aí está a anatomia de um peixe, com todas as suas especificidades, as partes, detalhadamente para que a gente possa compreender melhor. Bom, a classe dos peixes, gente, são 3, né? Os agnatas, os ósseos e os cartilaginosos. Os agnatas, eles não possuem mandíbula, têm uma boca circular e é um exemplo meio que raro, né, que são as lampreias e as feiticeiras. No caso da classe dos ósseos, eles também são classificados como osteitos. No caso dos cartilaginosos, eles são também como os condríticos, né? O que são esses peixes cartilaginosos ou condríticos? É o tubarão, é o cação, é a arraia. Esses aí são exemplos mais comuns, né? Eles têm um esqueleto constituído por cartilagem, como já diz. Esse corpo fusiforme que ele tem,
como o ramo e as quimeras, ou também são achatados, como as arraias. A boca dele é ventral, o que quer dizer isso? Que ela é desprovida de várias fileiras de dentes, que são serrilhados e pontiagudos. Ele tem uma cloaca. O que é essa cloaca? É um orifício anal, onde elimina a urina, né? É uma bolsa que se comunica com o meio externo. Eles têm sexo separado, ou seja, o macho e a fêmea. Né? Eles têm a fecundação interna, que quer dizer eles são ovíparos ou ovovivíparos. Ausência de opérculo. O que é esse opérculo? Esse opérculo ele é responsável pela proteção das brânquias, que são estrutura que fecha ou tampa uma cavidade. Ou seja, ao engolir essa água, na sua lateral, esse opérculo se abre, né? E aí ele elimina o desnecessário, porque ele já absorveu o oxigênio. O tubarão, ele apresenta cláspes, né? E o que quer dizer isso? Bom, são dois órgãos alongados e cônicos, ou seja, ele tem um formato de nadadeiras que auxilia na hora de copular o macho e a fêmea. Essa fecundação do ovíparo, do vivíparo e de ovovivíparos, né? É bem interessante a gente saber diferenciar cada um deles. E aí eu botei de forma discriminada para que você entenda melhor como é essa fecundação, tá? O que são esses peixes ósseos ou espectros? São peixes como sardinha, atum, cavalo marinho, né? Dentre outros. Os esqueletos desses peixes é constituído por ossos, né? O opérculo dele é presente. Ele tem também a bexiga natatória, né? Que essa bexiga natatória que ajuda com que ele suba e desça. Ele tem um endoesqueleto calcificado, ou seja, um interno, esse esqueleto, e ele é calcificado, porque o principal tecido de sustentação está localizado nessa parte interna do corpo dele, ou seja, não é visível. Eles também são constituídos por ânus, fígado, vesícula biliar, o pâncreas e o baço, né? E a respiração dos peixes ósseos é pelo pulmão. Essas características dos peixes. Bom, a locomoção se dá por conta das nadadeiras, que são movimentos ondulatórios. As nadadeiras são ímpares, são 3, e pares são 2. O tamanho e a localização das nadadeiras. Bom, isso vai depender muito, gente, da forma e do tamanho do peixe. Cada espécie, né, que ele tem como. O sistema digestório é completo, o sistema respiratório, ele é branquial ou pulmonar. O sistema circulatório, ele é simples e completo. O que quer dizer isso? Né? É muito interessante porque o sangue passa por uma única vez pelo coração e completa os ciclos e não se mistura com o sangue venoso. Tá? O que é o sistema nervoso? O sistema nervoso dessas espécies, ele é bastante desenvolvido, ou seja, que é por nervos e gânglios. E o encéfalo também faz parte e a medula espinhal. O que seria essa linha lateral? É chamada de mecanorreceptores. O que quer dizer isso? Nessa linha, existem células sensoriais onde são capazes de detectar os movimentos que tem na água. No sistema reprodutor, eles variam, tá, entre os grupos. No caso dos peixes cartilaginosos, ele tem a fecundação interna. Nos peixes ósseos, tem a fecundação externa, né? E existem algumas espécies, como os ovíparos, ovovivíparos e vivíparos, que eu botei a definição para cada um anteriormente. Bom, os peixes, eles são importantes e nos traz benefícios, né?
tem importância significativa na atividade tanto da agropecuária brasileira, né? Sabemos que no Brasil há diversos tipos de peixe, onde eles são comercializados e consumidos, principalmente por seus valores nutricionais. Também no Brasil, as principais classes de peixe conhecidos são para o consumo, devido ao alto benefício que cada tipo possui, como o atum, o bacalhau, a carpa, a tilápia, são exemplos de peixes mais procurados pelos consumidores e também pelos pesquisadores do país, pela questão da ômega, né, que eles dizem que traz benefícios ao nosso organismo. Ocorre quando esses peixes também percebem mudança no seu ambiente, indica que a estação é favorável para essa reprodução. E tem uma parte chamada assim de piracema. Gente, piracema é uma pesca geralmente proibida por lei, uma vez que os grandes cardumes encontram-se no período de reprodução. Então, é extremamente proibido no período da piracema, ok? Até a próxima aula e não tem atividade, ok?